esse mapa aqui, você vai encontrar ele na Wikipedia. Ele é datado de 3.500 a.C., é uma pintura na tumba de Hieracómpolis, fragmento está hoje no Museu do Cairo, no Egito, que fica ali do lado das pirâmides. Tá, eu já estive lá, inclusive. Eu andei a cavalo, na areia do deserto, inclusive. Tá? Bom, aqui ó, você vê um mapa que está lá. Eu não sei se você consegue perceber alguma coisa aqui. Bom, o pessoal começou a chamar atenção para esse mapa aqui. Tá? E a dizer, né, alguns passaram a dizer que esse mapa, na verdade, ele deveria estar sendo visto na vertical. Deixa eu mostrar aqui no Photoshop online. Ó, eu estiquei ele, tá? Deixa eu mostrar ele no normal aqui, como é que ele estava. Estava assim. Tá? E você tem um padrão aqui, só que isso aqui é de 3.500 a.C., né? E você tem um padrão aqui, que é o padrão da América. Parece ser a América do Sul em outros tempos, a América Central, aqui é a região do México, aqui é a região da América do Norte, Estados Unidos e Canadá, e aí fazendo a ponte já com as regiões que seriam da Rússia, da Ásia, né? Aqui atrás você tem algumas ilhas, continente grande para cá, tá? Agora, quando você estica esse mapa, fica mais evidente, né? O que você vai ter aqui. Olha que interessante. Veja, esse é um fragmento de um papiro de 3.500 a.C., ou seja, ele tem 5.500 anos. Tá? Então aqui, olha só. O pessoal acredita que aqui seja a Península Ibérica, região do Mediterrâneo, norte da África, né? E pega essa parte, simplesmente um contorno mais ao sul aqui, né? Mas isso pode ser uma evidência de que os egípcios conheciam a América. Se você lê a obra de Platão, Timeu e Crítias, Diálogos, né? Você vai ver que eles mencionam, só não falam o nome América, mas eles mencionam certinho a existência de um grande maciço de terra, depois do Grande Mar, né, depois das colunas de Hércules, depois do Grande Mar, que seria o Estreito de Gibraltar, no Mar Mediterrâneo, e depois você vai ter um grande maciço de terra, que seria a América, e depois um mar muito grande, e depois uma massa de terra ainda maior. Talvez estivessem falando, né, vindo lá de cima para baixo, da própria Antártida. Mas aqui seria o equivalente à América do Sul. E se você observar a região da Amazônia, o que seria a Amazônia, nesse mapa, dando zoom, olha o que você tem. Um grande lago enorme, conforme nós já mostramos em várias aulas, né, aqui sobre a Amazônia ter sido, de fato, um mar, né, um mar aqui dentro dessa área. Por isso, um Maranhão, como era chamado, né, depois dando origem o nome ao estado do Maranhão, mas o rio Amazonas era chamado de Maranhão, né, inclusive, pelos espanhóis. E isso é possível que já tenha ocorrido, que tenha existido o rio Amazonas tenha sido bem mais largo, né, nessa época. Então aqui, aí seria o México, regiões da América do Norte, tá? Muito interessante esse mapa, né? Então, para quem depois quiser dar uma olhadinha, esse daqui, Hieracómpolis, tumba de Hieracómpolis 100, tá? Tá lá no Museu do Cairo e não se falava muito a respeito. Aí o pessoal percebeu que isso aqui parece um mapa e ele parece que ele está inclinado. E aqui parece a parte da Argentina, né? A ponta ali que vai ligar com a Antártida, né? Aquela parte da Terra del Fuego. Enfim, uma possibilidade aí que tem sido aventada. Outro ponto. Bom, quando você vai agora entrando na Amazônia, o Flávio percebeu algumas coisas bem interessantes ali na Amazônia.
Como, por exemplo, aqui tem uma reta, né? Olha só, perceba que aqui ele marcou como o início da reta, tá? Não estou com as coordenadas aqui, mas depois a gente pode trazer. Mas a gente vai perceber aqui, ó, o início da reta, e ele pesquisou uns 15 dias para ver o que era isso. Se era montagem de colagem de fotos de satélite, o que podia ser, mas aparentemente não, aparentemente tem alguma coisa ali mesmo. Vamos ver. Ó, vai percebendo, né? Ali vai ter aqui ele tem ele marcou outro ponto. Vamos percebendo aqui o trajeto. Uhum. Pessoal, deixa o like aí quem estiver assistindo a live, tá? Para ajudar a engajar, que o YouTube divulgue para mais pessoas, né? Então, ele foi traçando essa reta e foi filmando, né? Tem um local ali chamado num país sul-americano ali da região, que é Nova Manoa. Manoa é aquele misterioso local, né? Manoa de Eldorado. Não é à toa que tem muito garimpo lá, tá? Garimpo ilegal, não é de graça isso, não. Porque tem realmente ouro, né? Agora, aqui, ó, tem uma mudança na linha de 90 graus. Ele marcou esse ponto e foi seguindo, tá? Ela faz uma mudança de 90 graus e continua essa linha. Alguns pontos que ele foi marcando, que podem ter algumas coisas ali, curiosidades, né, a ser investigadas, e me enviou para a gente apreciar e aprofundar. Então você vê que é de fato uma linha enorme. Ele até pensou que pudessem ser as linhas de telégrafo do Marechal Cândido Rondon, mas ele foi verificar e não são. Elas estão em outro local. Tá? Então você tem o que parece ser uma estrada, né, no meio do nada, na verdade. Ó, a linha continuando. Tá? Tem um local mais elevado que você consegue perceber aqui. Mas a linha atravessa ele. Aqui, ó. Aqui é o ponto que ela fez os 90 graus mais para frente. E aqui ele parou para mostrar esse ponto aqui. Deixa eu até ver aqui na conversa. Mais uma vez ali os 90 graus, né? Faz um 90 graus e segue embora. Vai embora. Essa linha, ela parece ter ali é uma linha de 70 quilômetros que liga o nada ao lugar nenhum. No meio da floresta, perfeitamente visível no Google Earth, né? Aí, ele encontrou, tá, uma estrutura muito semelhante que está no meio do deserto do Saara, se você observar. Olha que interessante. Ó, no meio do deserto do Saara você também tem isso aqui, né? Seria essa parte, digamos assim, de um túnel mesmo, né? De um túnel, só uma rachadura de terra, ou seria um antigo túnel, uma estrutura que ficou evidente por cima da terra. Aí, aqui você tem esse cruzamento de linhas aqui, né? De formações rochosas claramente antigas em meio ao deserto, bem no meio do deserto. Olha que interessante. Então também não é uma região de cidade, você não tem cidades ali por perto, não é uma estrada, é simplesmente uma formação que, quem sabe, pode ter sido, dentre tantas coisas, né, uma muralha, um túnel, ou parte de uma estrutura maior aí que conectava
grandes distâncias, né? Aqui ele vai traçar uma linha, né? Seguindo essa reta, ele encontrou algumas estruturas ali sem explicação, né? Como, por exemplo, essa daqui, voltando à Amazônia no caso, né? Seguindo essa reta, na Amazônia, tem algumas estruturas bem interessantes aqui no meio da selva, tá? Próximas a essa reta. Regiões de selva e algumas coisas, umas montanhas, né? Com algumas linhas quadradas. Se você observar bem de cima, ela até lembra claro, pode ser pareidolia, mas ela lembra a estrutura de um ser, um cachorro, algo do tipo, né? Que era comum nos incas fazerem, tem estruturas assim, na verdade, feitas aí pelos povos pré-incaicos na América do Sul, tá? E na América Central também, que era em homenagem ao chacal, né, no caso. Mas enfim, aqui pode ser qualquer coisa, né? Pode ser até uma formação bem natural. Tá. Vamos observar aqui, olha só, aqui tem essa parte. Essa estrutura mais ao lado, ela é um pouco chamativa, né? Ela se destaca. Então você tem aqui, ó, essa formação que eu digo, né? Como se fosse a pata de um puma, faltando um pedaço, mas muito grande seria, né? Como as linhas de Nazca, como estruturas muito grandes ali no meio do mato. Pode ser, claro, um corte de uma montanha, mas se você pegar essa estrutura aqui da direita, observe como ela é quadrada, né? Ela tem uma forma bem peculiar e ela se eleva numa região que não tem nada, só tem essa superestrutura ali. E claro, seria perfeito para servir de camuflagem, caso alguém quisesse estabelecer alguma base ali, né? Seja uma base humana ou de alguma outra espécie, um outro tipo de ser. Inclusive, naquela região do Monte Roraima, né? Mais para o norte ali, Monte Roraima faz divisa com fronteira com a Venezuela, né? Aquela região, as montanhas ali, eu me fugi o nome agora na língua nativa, mas o significado é Casa dos Deuses, tá? Casa dos Deuses, né? Para o povo indígena local lá é a chamada Casa dos Deuses, né? Aquelas montanhas retas do Monte Roraima que a gente conhece. Olha que interessante. Tá? Mais Amazônia. Deixa eu ver essa daqui. Aqui, antes de eu mostrar isso, deixa eu mostrar outra coisa. Isso daqui, ó. Aqui, ó, é a chamada região que ele citou. Parece que o Earth quer esconder algo, né? Bem onde seria Manoa, eles colocaram um quadrado cheio de nuvens. Aqui tem uma cidade que é chamada Manoa mesmo, tá? E bem ali, aqui você vê já a degradação, né? Os rios degradados por atividade humana. Geralmente já quando tá essa cor é porque o rio já tá, pode ser, claro, pode estar sujo por excesso de chuva, mas geralmente quando um rio fica sujo assim é porque houve muito garimpo ali, produtos químicos e tóxicos que são usados ali acabam poluindo, né, o rio, como a gente sabe. Mas é bem curioso, né? Bem aqui tem um recorte, claramente, essa aqui não é uma nuvem, você tem um recorte aqui, linha reta, perfeita. Pode ser também, uma outra explicação seria que são fotos de satélites, né, coladas uma na outra, uma tinha nuvem, outra não tinha. Mas é bem curioso que isso aqui é naquela região chamada Nova Manoa, tá? Outra coisa, então, para a gente observar, conforme eu tinha mostrado ali, tinha os fortes estrela, né?
Pessoal, obrigado aí pelos 1000 likes, aí chegamos nos 1000 likes. Lembrando, quem quiser fazer doação no Superchat e deixar uma pergunta, um comentário, a gente fixa e lê, tá? Se tiver alguma dúvida, alguma coisa. Essas linhas são bem interessantes, porque se você vai... Depois eu quero fazer uma live só sobre os fortes estrela, tá? Aqui ele me passou o início da reta da mata aí também, se alguém quiser olhar. Tá? A localização já vou colocar aqui. Tá? É bom para quem quiser localizar lá e ver que tá lá mesmo, né? Deixa eu deixar aqui, passando aqui embaixo, quem quiser acessar o institutolicentia.com, tá? O link está passando aqui embaixo, onde nós temos esses estudos, né? Deixa só eu colocar aqui, convidar, apresentar. Ok, vamos lá. Então aqui é o ponto, quem quiser anotar aí, tirar foto local, tudo, né? Esse aqui é o ponto onde começa, tá? Onde começa a reta. Ele localiza na Amazônia ali, tá? Altitude e longitude, né? Latitude e longitude. E... Bom, a gente tem, então, essa... Conforme eu havia mostrado, a gente tem aquele Forte Estrela, né? Que é muito parecido com o Forte Príncipe da Beira, que é esse daqui. Só que esse aqui está em Rondônia e esse aqui está no Egito, né? No Cairo, próximo da pirâmide. E ele também parece ter um alinhamento. Os fortes estrelas, eles parecem estar alinhados, né, dentro de um projeto de arquitetura e engenharia bem maior, bem mais vasto, né, bem mais amplo. Olha que interessante. Então ele liga nas pirâmides ali, né? Isso é no Cairo. Deixa eu ver aqui uma coisa. Acho que essas pedras aqui também são interessantes da gente ver. Não estou conseguindo baixar, mas tem essa foto aqui. Tá? Isso tudo próximo daqueles pontos onde ele demarcou. Pedras muito grandes, né? Retas, com cortes. Isso aqui tá em um morro próximo a uma fazenda, tá? Essas pedras aqui. Uma fazenda da região. Agora, a questão dos fortes estrela, né, é algo bem mais complexo, né? Que praticamente tudo ali na Terra está atrelado a esses fortes estrela, tá? Não sei se vou conseguir baixar aqui. Tô. Beleza. Pelo WhatsApp Web. Tem uma conexão muito forte, né, desses fortes estrela que estão em tudo que é lugar do mundo, ou cidades estrela, né? Você percebe aqui por esse cantinho, né, que aparece aqui da cidade, que há uma conexão. Isso aqui são desenhos antigos, né, dessas cidades, e a muralha externa das cidades elas tinham esse formato de estrela. Isso é algo bem notável assim, né, nessa arquitetura antiga. Então, e existem fortes, né, dentro da cidade também. Existem fortes estrela. Pode haver uma conexão, tá? Talvez até subterrânea entre esses pontos, né? Por exemplo, a Estátua da Liberdade, ela está alinhada a um forte estrela. A Torre Eiffel, em Paris, está atrelada a um forte estrela. Então as conexões, elas são realmente impressionantes, tá? Quando você vai traçando esses alinhamentos aqui, né, conforme fez aqui o Flávio. Aqui você tem dados da US Navy, né, da Marinha dos Estados Unidos.
Champ de Mars e a Torre Eiffel. Tá? Então, sempre é um alinhamento, né, com esses locais. Por exemplo, Paris, né, aqui. A própria Paris, ela tem um formato cercado, né? Tá aparecendo só o mapa. O Vaticano também, Flávio Borges falou que o Vaticano também tem um forte estrela na frente. Tem bastante coisa aqui, deixa eu passar aqui. Bom, monumentos que estão conectados a fortes estrelas, né? Você tem tanto a Casa Branca nos Estados Unidos, quanto a Estátua da Liberdade, quanto o Vaticano, tá? Bom, acho que eu vou passar aqui, deixa eu ir avançando um pouco, fechar algumas coisas a mais aqui. Lembrando, pessoal, tá? Só promoção aí que nós estamos realizando, parceria com o canal Yeshua 2 em 1, tá? Que é esse pacote aqui, 2 cursos pelo preço de 1, e mais o acesso à biblioteca Licente, os 2 acessos vitalícios, Formate, Cosmologia e Ciência e a outra História do Mundo, tá? Então venham para o Instituto Licente, apoiem esse trabalho e sejam alunos do Instituto Licente. Tá? Venham estudar conosco. Eu queria mostrar também, deixa eu botar um vídeo aqui. Isso aqui é um local, tá, chamado Serra da Muralha. Eu não vou passar aqui por questão de direitos autorais, mas foi um dos locais que apareceu nas filmagens ali, que o Flávio me mandou. Tá? É uma parede ali de 300 metros, muito antiga, tá? Que está naquela região também. De Roraima, né? Rondônia, na verdade. Fica numa área privada e está sob risco de sumir, patrimônio arqueológico sob risco de sumir. Então, acredita-se, né, os arqueólogos que foram lá acreditam que um povo ali na região ergueu essa muralha de pedra para se defender de inimigos. Então, estruturas de pedra lá na Amazônia muito antigas, tá? Serra Muralha. As informações aí bem interessantes, né, que nós vimos hoje. O futuro do transporte público. Eles acreditam que eles podem fazer uma rede de transporte público mundial, sabia? Tudo com base em túneis, metrôs e uma estrutura essas mais distantes podem ser túneis pneumáticos. Então isso não é algo negado, né, que possa ser feito. Pode ser feito hoje, pode já ter sido feito um dia, né? Enfim. Aqui é a Cueva de los Tayos, no Equador, na Amazônia Equatoriana. Eles falam que isso aqui é natural, tá, pessoal? O pessoal vai lá e fala que isso é formação natural.